A OAB entrou com uma ação no Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, para decretar a inconstitucionalidade das conduções coercitivas. A mais famosa, você lembra, foi do Lula, que foi levado coercitivamente, lembra disso ou não? Ficou bravo e tal, foi lá pela Polícia Federal. O advogado, doutor Gabriel de Freitas Queiroz, está aqui gentilmente conosco. Gabriel, boa noite, prazer em conhecê-lo, muito obrigado. Prazer. Gabriel, me explica primeiro o seguinte, o que quer dizer exatamente condução coercitiva? Pois é, antes de tratar sobre a condução coercitiva, é um prazer enorme estar aqui com você. Pois bem, o termo condução coercitiva ganhou muito destaque, principalmente pelo caso citado pelo senhor, ou seja, do caso do presidente Lula. Condução coercitiva é uma medida restritiva determinada por um juiz, em que o juiz obriga que determinado indivíduo acusado de um crime seja obrigado a comparecer para realizar algum ato perante o juízo, seja um reconhecimento, como também o próprio interrogatório. Sei, é nesse momento. É aquilo que chamava condução sob vara? Exatamente. É isso ou não? De acordo com a lei, seguindo os preceitos da lei, é exatamente isso. O juiz determina que aquele indivíduo compareça em juízo e se manifeste sobre algum fato tido ali como criminoso. Agora, antes dele mandar, né? Porque ele manda, no caso. Sim, claro. Ele é obrigado a convidar ou não? Exatamente, Heródoto. Essa é a grande questão que está sendo discutida principalmente pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil com a apresentação dessa nova ação. O que se questiona é, de acordo com a lei, o Código de Processo Penal, a condução coercitiva só é determinável a partir do momento que aquele indivíduo se recusa a comparecer em juízo. Então, de acordo com a lei, dispositivo legal, não é permitido que um juiz determine aquela condução coercitiva, ou seja, que ele obrigue determinado indivíduo a comparecer em sua presença, sem que ele tenha sido intimado anteriormente. Outro fato que é super importante, que é válido ressaltar, Heródoto, Sim. é que essa condução coercitiva ela só pode ser determinada de acordo com a legislação quando há uma ação penal. Quando se fala num procedimento criminal, se fala em um procedimento dividido principalmente em duas fases. A primeira fase, que é a fase de investigação, que nós aqui como cidadãos vimos diversas fases da Operação Lava Jato, fases de investigação sobre determinados crimes, e a fase judicial, que se inicia a partir de uma denúncia formal sobre um crime. Pois bem, a condução coercitiva, de acordo com o dispositivo legal, ela só pode ser determinada quando há uma ação penal. Então, o que se questiona... No período de investigação, não? No período de investigação, não. Não? Não. Ah. E o objeto desta ação da Ordem dos Advogados do Brasil é justamente questionar, por meio de uma ação ADPF, chamada, que o Supremo Tribunal Federal se manifeste com relação à aplicação indevida dessa norma e que limite essa legislação aos aspectos legais existentes, ou seja, determinável simplesmente quando há uma ação penal e quando aquele indivíduo principalmente se nega a comparecer em juízo. Agora, um juiz pode ser punido por isso? Pois bem... Ele está exacerbando o seu poder? A grande questão, Heródoto, que se verifica nessa situação da condução coercitiva, determinada antes da ação penal, é a imparcialidade do juiz. E é aí que se funda, principalmente, diversos pedidos, em especial de advogados que atuam na Operação Lava Jato. Determinar uma condução coercitiva na fase pré-processual pode estabelecer o entendimento de que aquele juiz está com uma posição consolidada vinculada à acusação, ou seja, que ele é um juiz parcial. Dependendo da situação que ele toma, dependendo da decisão que ele toma, melhor dizendo, efetivamente ele pode ser punido de acordo com a Constituição. Agora, deixa eu perguntar, eu entendi bem, acho que ficou bastante claro para todos nós, mas que tipo de dano você provoca a um cidadão, né, conduzindo coercitivamente, como a gente está mostrando ali no caso do Lula? Pois é, Heródoto. A grande... Tem dano moral? Não se fala em dano moral, se fala em um dano claro que é o cerceamento da liberdade, né? Queira ou não, quando se fala uma condução coercitiva, é um mecanismo para cercear, ainda que momentaneamente, durante aquele período, a liberdade de um indivíduo. E isso efetivamente causa um dano.
Então, Aí o juiz pode optar, então, por uma prisão preventiva? dependendo da situação, existindo os requisitos para a decretação da prisão preventiva, ele pode decretar. Considerando que ele conduziu coercitivamente, entendemos que esses requisitos não existiriam. Perfeito, exatamente. Né? Então, não acredito na hipótese de, limitando-se aí a condução coercitiva, o juiz, a partir desse momento, começar a decretar mais prisões. Eu acho que aí sim seria um grande abuso por parte do juiz. Sim. Agora, o juiz pode agir dessa forma, achando que assim ele vai obter as declarações que ele normalmente não obteria se ele apenas intimasse o réu. Aí o réu vai lá, junta com seus advogados, o pessoal diz, olha, né, vamos dar uma força aqui. Né? Olha, Heródoto, a grande situação é o indivíduo que, ainda que ele seja conduzido coercitivamente, ele tem o direito constitucional de permanecer calado. Calado. Então, essa posição, a meu ver, não tem muito sentido. Né? O que se avalia, o que principalmente o Ministério Público se manifesta no sentido de, olha, a partir do momento que há uma condução coercitiva juntamente com aqueles outros aparatos da operação, fica mais fácil limitar o escopo de atuação daqueles investigados, ou seja, eles são pegos de surpresa e têm que se manifestar naquele momento sobre aquele determinado fato. Se isso fosse porque, obviamente, dependendo da pessoa, nós mostramos ali o Lula, a repercussão foi gigantesca. Foi, claro. Na verdade, quer dizer, desde o momento que ele foi, vamos dizer, detido na sua casa, não sei se eu posso usar a expressão detido, né? Mas foi detido. Foi conduzido até o aeroporto e depois ele também a coisa não parou, ele também aproveitou, bom, já que está todo mundo aqui, deixa eu fazer um discursinho, fez na sede do PT, não é isso ou não? Sim. Quer dizer, tem uma repercussão imensa, né? Exato. Quando é o São João das Couves não acontece nada, mas um líder popular como ele... Exatamente. Com certeza, Heródoto, a condição coercitiva ganhou atenção de todas as pessoas, eu imagino, quando da prisão do ex-presidente Lula, seja ele por ser uma pessoa conhecida, notória, um ex-presidente. Mas isso não indica que, efetivamente, eu não tive acesso aos autos, sim, mas não quer dizer que naquela fase processual essa medida seria determinável. Entendo. Né? Como eu disse e saliento aqui, de acordo com a lei, o que está estabelecido no Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar essa medida quando há uma negativa... Uma desobediência. Uma desobediência, perfeito. Não desobediência um crime de desobediência, mas uma desobediência lato sensu, que a gente fala. Sim. E quando há uma ação penal. Perfeito. O advogado, doutor Gabriel de Freitas Queiroz, gentilmente aqui conosco. Gabriel, mais uma pergunta. Claro. Que avaliação você faz sobre a decisão do Supremo de que o réu começa a cumprir a pena se for condenado em segunda instância? Olha, Heródoto, essa questão é muito polêmica. Do meu ponto de vista, como advogado e como cidadão também, eu não concordo, obviamente, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E de uma forma muito simples. De acordo com o texto constitucional, é muito claro que a decisão condenatória ela só pode ser cumprida a partir do trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O que isso significa, em termos claros? Só pode cumprir uma pena quando o indivíduo é condenado e não cabe mais recurso. Na atividade profissional, nós verificamos que diversos recursos são acolhidos lá pelos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então, considerando essa possibilidade de injustiça no cumprimento antecipado dessa pena, eu não concordo. E aqui eu falo por uma opinião pessoal. O Supremo Tribunal Federal tem ali o seu poder de determinar. Mas, de acordo com os dispositivos legais, na minha opinião, essa decisão não foi das melhores. Tá bom. Gabriel, muito obrigado pelo ter vindo. Obrigado, você, Heródoto. Prazer, viu? Muito obrigado. Bom, está aí então alguns assuntos realmente relevantes, porque são assuntos que estão relacionados com a cidadania. Tá? Claro, a cidadania está espalhada por diversas esferas do nosso dia a dia, inclusive na esfera do direito. Né? Então é bom a gente trazer as pessoas que conhecem assuntos, que são pessoas que têm credibilidade, para a gente poder entender. E olha, já trouxemos várias pessoas, essa pergunta que eu fiz para o Gabriel, eu tive para várias pessoas aqui com respostas diferentes, propositadamente. Por quê?
Porque você ouve uma, você ouve outra e depois você forma a sua própria opinião a respeito. Tá certo? Já já a gente volta.